Olá, alunos! Eu sou a professora Tânia Periotto e vou trabalhar com vocês a disciplina de leitura e produção textual. Estamos hoje na unidade 1, tópico 1, conceituando texto e textualidade. Vamos então aprender um pouco mais. Conceituando texto e textualidade. Vamos aprender o que é texto. A palavra texto deriva do latim e vocês podem imaginar um tecido todo com todas as tramas e os fios que entrelaçam. Esse entrelaçar dos fios envolve vários itens e várias características. Nós temos a contribuição de um autor, o Cauchy, que diz que um texto ele tem várias características e que precisam ser consideradas as características e o envolvimento sociocultural e as estratégias cognitivas. E o que vem a ser isso? O envolvimento sociocultural é toda a cultura, hábitos, costumes, tipos de linguagem, características específicas de uma região ou outra. E as estratégias cognitivas são uma forma de repensar, a forma de construir, a forma de refletir e as estratégias que você adota para buscar o que você já tem de conhecimento para fazer uma interpretação. Vejam bem como a palavra texto teve um significado bem construtivo e envolveu toda aquela trama que eu fiz a comparação aí para vocês com relação ao tecido. Olha, texto é uma coisa, não é muito simples, mas quando você compreende, tem todo esse envolvimento de sociocultural e as estratégias cognitivas, ele fica muito fácil. Então vamos continuar aí o nosso aprendizado. Vejamos lá, textualidade, ela cuida da organização do texto, a clareza das ideias. É dentro da textualidade que você percebe qual é a intenção do autor quando ele apresenta aquela temática. Então, quando vocês têm a oportunidade de manusear lá um jornal, ou uma literatura, um romance, uma poesia, tudo isso tem suas características particulares. Isso faz parte da textualidade. Quando você pega lá uma notícia, olha, essa é uma notícia esportiva, essa é uma notícia econômica. Se você consegue fazer essa interpretação ou essa discriminação dentro desse texto, é que você conseguiu perceber a textualidade. E o autor, quando ele organizou o texto, ele teve esse cuidado também. Então, prestemos bem atenção. Texto e textualidade caminham juntinhas ali, ok? Vamos seguindo. Vamos então, dentro de um texto, para ele ser caracterizado como um texto, ele precisa ter então alguns pontos como organização, clareza, originalidade e expressividade. Então são características, são elementos que vão nortear o seu texto. Não é só pegar lá um lápis, um papel, uma caneta ou sentar lá na frente do seu computador, agora eu vou organizar um texto. Eu preciso ter um direcionamento, eu tenho lá um norte, preciso organizar as ideias precisam ser claras, pensando em quem vai ter acesso a esse material e vai poder fazer a interpretação. Ele precisa ser original e ele precisa ter expressividade. Então, se ele é um texto romântico, como eu disse aqui com vocês, dei como exemplo, olha, então ele precisa ter todas as características que te levem a passar aquela mensagem. Se está relacionado com economia, com política, também precisa ter as suas características particulares. Então, dentro disso tudo, vocês podem pensar que os elementos norteadores para a textualidade, para organizar um texto, é a organização, a clareza, originalidade e expressividade. As formas de comunicação e tipos de linguagem são várias, olha só, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente diz, olha, eu vou me comunicar, de que forma você faz isso? E nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Vejam bem, nós temos duas formas de linguagem. Nós temos a linguagem visual, que é essa que nós vamos falar agora, e aquela que você passa, então vocês estão me olhando aqui, vocês têm uma imagem da linguagem que eu estou passando para vocês. Quando vocês passam pela rua lá, vejam lá um moço bonito, uma moça bonita, olha que bonito, que bonita, nossa, mas falou desse jeito, aquela roupa tá daquela forma. Então essa é uma linguagem que vocês perceberam, uma linguagem visual, que é o que nós vamos ver na sequência. Agora a linguagem verbal é a forma como que você se expressa, por isso é muito importante. Às vezes você vai conversar com alguém, nossa, aquela pessoa, olha, deve ser uma autoridade. Aí quando
quando começa a falar, esqueceu conjugação verbal, esqueceu os pronomes, esqueceu os L's, vai substituindo aquelas palavras, os sinônimos que enriquecem um texto ou uma forma de comunicação por uma gíria, ou por qualquer palavra, ou por um modismo, e isso prejudica aí o seu texto, a sua fala, a sua forma de se comunicar. Nós temos aí um exemplo de um soneto de amor. Este soneto de amor, ele traz ali a forma de demonstrar o sentimento, é uma forma verbal através de palavras. Então, as palavras que você utiliza vai mostrar o tipo de texto que você tem, se você tem um texto culto ou um texto que deixa a desejar. E é claro que nós queremos, independente se é o nosso texto, a nossa forma de linguagem é para a área do romance ou para a área da área profissional, que ela seja uma forma correta, uma forma adequada e que mostre o nosso diferencial enquanto profissional, enquanto pessoas que estudam e que querem avançar aí no seu destaque profissional, ok? Agora, sobre a linguagem não verbal, vamos observar essas ilustrações que eu tenho aqui. Nós temos um juiz de futebol. Ele não usou nenhuma palavra. E o que ele utilizou como instrumento? Ele utilizou um apito e também levantou o cartão vermelho. Ele disse alguma coisa? Ele escreveu alguma coisa? Não, mas os sinais, a linguagem que ele utilizou, que foi não verbal, foi com relação ao cartão vermelho, que nós todos já sabemos que já é uma convenção. Olha, está expulso, está suspenso. E ao sinal do apito, a linguagem que ele utilizou, que foi uma linguagem sonora, a emissão de um som, indicou que algo estava acontecendo e iria acontecer uma paralisação. Temos também aí o exemplo da figura, quem conhece esse símbolo precisa dizer que é da Nike. Logicamente que eu não estou sendo aqui garota propaganda da Nike, mas todo mundo já sabe, não preciso contar, falar sobre o detalhamento do produto e nada, assim como poderia ser qualquer outro. Usei esse de uma forma aleatória. Também nós temos, olha, esta cara aqui. Será que é de vocês assistindo essa aula? Com certeza não, né? Olha só, uma cara de azedo. Eu fiz uma expressão facial, olha, está azedo, ou poderia ser estou triste, estou zangado, estou super feliz. Então, precisamos tomar cuidado com a nossa linguagem verbal e a nossa linguagem não verbal. Então, só retomando, linguagem verbal são as palavras que eu emito ou as palavras que eu escrevo. E a linguagem não verbal são os sons, sinais, as placas, as cores, os gestos, são as expressões faciais. São formas de comunicação, verbal e não verbal. Vamos dar sequência então aqui. Observemos então agora a linguagem mista. Eu gostaria que vocês observassem esta tirinha que eu trouxe aqui da Mafalda. E ela diz assim: ei, Mafalda, quem foi João Ninguém? E aí a Mafalda diz assim, olha, João Ninguém foi qualquer um. Ó, e aí ele diz, olha que droga, já errei uma resposta na prova, hein? Quando o amigo da Mafalda diz assim, olha, já errei, e ele faz aquela expressão de desapontamento, ali eu tenho linguagem mista. Nós temos a fala dos personagens e nós temos a expressão facial de desapontamento porque ele não foi bem na prova. Então, no nosso cotidiano, nós usamos o quê? Eu aqui agora, a professora Tânia conversando aqui com vocês, e não sei se vocês aí estão fazendo também uma expressão facial de descontentamento, de vai rápido a aula, olha que legal, que novidade, mas só para destacar. Em todo momento nós usamos os 3 tipos de linguagem, facial, verbal, aliás, a verbal, não verbal e a linguagem mista. Então, precisamos tomar cuidado e prestar bastante atenção para sermos um destaque aí na nossa forma de expressão. Olha só, nós temos tipos de texto e eles se classificam em texto literário e não literário. Já aprendemos sobre tipos de linguagem, agora tipos de texto literário e não literário. O texto literário é aquele onde eu tenho uma linguagem poética, tem todo um envolvimento emocional e isso
é uma estratégia que o autor adota para atrair a atenção do leitor. Muitas vezes, quando nós temos oportunidade de manusear um texto como este, nós podemos, olha, como isso aí dá exatamente com as coisas que eu estou sentindo. Ah, vou mandar isso para minha namorada, vou mandar isso para o meu marido, para minha namorada. Olha, eu poderia ter escrito isso. Olha, esse autor entendeu exatamente o que eu estou sentindo. Então, é um texto, é um formato de texto literário. E nós temos também um outro exemplo. Os contos de fadas, as histórias infantis são textos literários. Temos exemplo aí da Galinha Ruiva, onde tem todo um contexto que conta da galinha ruiva, que estava lá no quintal, que depois ela encontrou lá o milho e tinha os filhotes e toda essa sequência toda detalhada. Isso vai prendendo a atenção do leitor e ele tem todo um envolvimento. Isso é uma característica de um texto literário. Mais um exemplo são as fábulas. E um destaque aqui para o texto que tem essa característica de fábula é que nas fábulas o destaque está para os personagens que se comunicam, que assumem a posição de falas, eles têm falas humanas, como se eles fossem seres humanos, e eles se comunicam. Aí nesse exemplo do lobo e o cordeiro, nós temos o lobo que encontrou o cordeiro às margens ali de um riacho, e ele diz que, olha, eu te conheço. Então, na verdade, tinha lá uma provocação e uma comunicação entre os dois personagens lá, entre o lobo e a ovelha, o cordeiro, né? Então, essa é uma característica da fábula que também se enquadra na característica aí de texto literário. Com relação ainda à fábula, nós temos a estrutura de textualidade que encontramos dentro desse formato de texto. Olha lá, nós temos os personagens, que é o lobo e o cordeiro, nós temos as ações, onde o lobo está ali, o cordeiro está às margens do riacho, está bebendo água, ele levanta a cabeça e vê o lobo. E onde isso aconteceu? Às margens do riacho. Em que tempo, em qual momento, para caracterizar todo esse enredo aí, esse contexto? No tempo em que ele estava bebendo água. Então, nós temos aí em destaque, que vocês podem observar, nós temos aqui o texto, o trechinho que eu destaquei para vocês, com relação onde está bem explícito a textualidade desta fábula. Vamos ver o que mais esse lobo aprontou aqui dentro dessa fábula. Nós temos a sequência lógica. Que jeito que começou essa história? Em qual foi o momento? O lobo apareceu do nada? O cordeiro apareceu depois? Então, essa sequência lógica é o objetivo do texto, é onde ele aconteceu, em que tempo, também um destaque para a textualidade. E ainda um diferencial desse texto, formato de fábula, é a moral da história, que nesse caso aí vocês podem observar no trecho, é a razão de quem está falando, a razão é sempre daquele que tem uma melhor explicação. Então, a moral da história para a fábula é sobre quem tem razão dentro de uma história, dentro de um assunto, dentro de uma conversa. Agora, sobre os textos não literários. Vejam bem aqui, nós temos o dia todo, em todos os momentos, para qualquer lugar que você vai, você tem contato com texto não literário. Eu trouxe como destaque aqui um documento, olha só, nós temos aqui o passaporte, que poderia ser o seu RG, que poderia ser o seu CPF, o registro de nascimento. Então, esses são textos não literários. E esses textos não literários, que podem ser livros, documentos, manuais, livros de receitas, notícias, eles não têm aquela conotação de, olha, tem um envolvimento emocional, eles têm mais de orientação e de informação. Então, todo mundo tem lá seus documentos e que são caracterizados como textos não literários. E cuidem bem desses textos não literários, porque depois dá uma dor de cabeça. E aí dá para escrever um livro literário, aí nessa formatação de literatura. Aí vocês vão contar a história do sofrimento para obter os novos documentos. Então, pessoal, estudem bastante, prestem bastante atenção e fiquem de olho na sua forma de comunicação verbal, não verbal e a mista, ok? Até o próximo encontro!